Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen decidiu jogar um pouquinho no chess.com para se divertir de pijama, né? Ali com a esposa em casa, chamando ele, vem assistir um seriado junto. Ele, peraí, deixa eu só terminar essa partida. Está jogando contra mestre internacional fortíssimo, com 3.151 de rating do Uzbequistão. Essa turma do Uzbequistão, não sei o que tem na água deles, não sei se eles tomam suco de laranja igual o Magnus Carlsen, não sei o que é, mas os caras jogam demais, né? Quem que a gente tem lá? Abdusattorov, Sindarov e esse mestre internacional, Shefzoid, Zohid, que joga muito. Bora dar uma olhada. Magnus Carlsen com 3.355, pessoal. A partida começa com o peão do rei e o Carlsen joga o que ele quiser, até mesmo a escandinava, que a gente aprende para não jogar, não é assim que o professor... E com certeza, o professor da escola fala para não jogar porque é ruim mesmo. Mas o Carlsen pode jogar isso. Peão toma, dama toma. E aqui, cavalo C3. O problema da escandinava é esse. Você vai sair com a dama muito cedo, ela vai ser atacada. E agora, dama D6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Temos os cavalos desenvolvidos. E aqui D4, as brancas têm um desenvolvimento bem tranquilo. Magnus segue com C6, controlando aqui a casa de D5, a casa de B5, e aqui cavalo diretamente controla, ocupa o centro com o lance cavalo E5, cavalo BD7, ameaça tomar, e aqui cavalo C4, a dama mais uma vez tem que sair daí, A4 foi jogado e o Carlsen joga o lance G6 para o bispo jogar na longa diagonal. G3, da mesma maneira, responde Zohid, ele também vai querer dominar a longa diagonal. E aqui temos então o bispo em G7 e o bispo em F4, diretamente atacando a dama. E mais uma vez, meus amigos, essa dama se movimenta. A gente está no lance 10 e o Magnus Carlsen fez aqui 1, 2, 3, 4 lances de dama. Quase a metade dos lances da partida foram feitos com a dama e ela volta para casa inicial. Não pode ser bom isso. Também não é tão ruim assim. Vejam como o xadrez é um jogo interessante, né? E um jogo difícil, porque aqui a gente fica pensando, puxa, mexeu 4 vezes dos 10 lances com a dama e ela volta para casa inicial, as brancas devem estar ganhando. Não! Tá equilibrado. A partida segue com o bispo G2, Magnus segue com o cavalo B6, ataca o indefeso, cavalo aqui em C4, temos trocas. Cavalo toma e agora? Tomar de peão ou de dama? De peão. Aqui você coloca pressão já no peão de A, essa coluna fica bastante interessante. E os peões aqui dominam bastante casas. Bastantes casas. Roque foi jogado, Roque coloca o rei em segurança, dama D2, pilha a dama na diagonal de casas escuras, conecta as torres. E aqui bispo em E6 foi jogado, isso não pode ser bom. O Magnus Carlsen, além de ter movimentado muito lance com a dama, também agora coloca o bispo aqui na frente desse peão. Rasguem todos os seus livros, porque tudo aquilo que você achou que estava errado no xadrez, o Magnus Carlsen está jogando e o Stockfish está de boca fechada. O Stockfish está mudo, calado, ele não consegue criticar um lance desse viking norueguês. A partida segue com o lance torre de F em E1 e o Carlsen joga torre E8. Temos bispo em E5 e o Carlsen segue agora com dama D7, também fazendo a bateria nas casas claras. B3 controla a casa de C4. H5, Magnus Carlsen vai atacar o fianqueto. Cavalo manobra para casa de E2, o Carlsen primeiro coloca bronca, traz a última peça que estava faltando aqui para o jogo. Tudo bem que aqui tem uma coluna interessante, mas aqui está mais bacana. E agora dama B4 foi jogado, atacando o peão de B6. Não dá para jogar dama C7, o bispo não permite. Será que as brancas estão ganhando a iniciativa? Magnus Carlsen segue com o lance cavalo D5, um lance que protege o peão, ataca a dama. Ao mesmo tempo, essa proteção é frágil, porque agora bispo toma o cavalo e o Carlsen perdeu o defensor do peão, mas ganhou um bispo monstro. Aqui bispo por G7 foi jogado, rei por G7. E o que jogar nessa posição? Muitos de nós faríamos dama por B6. E, no entanto, o Stockfish fala que o melhor lance da posição é ligeiramente cavalo F4, mas é a mesma pontuação. Então, se você jogaria dama por B6, parabéns, é um lance bom. Nem sempre, né, essa história de que o peão tá dando sopa, você vai perder um tempo, vai deslocar a dama.
Talvez nessa posição isso realmente aconteça, porque as pretas aqui estão ameaçando esse H4 que vai incomodar bastante e vai ser jogado inclusive na partida. Então essa é a ideia do Carlsen, entregar um peão para um contra-jogo violento, principalmente por ter esse bispo de casas claras intimidando bastante aqui o rei do adversário. Mas cavalo F4 foi jogado. Esse chefe Zohid encontra tudo. Encontrou um ótimo lance, pressiona o bispo e o Carlsen não perde tempo. Poderia jogar um bispo F3 se ele quisesse manter esse bispo poderoso, mas torre 3 seria jogado, bispo G4, esse bispo vai sendo empurrado. O Carlsen prefere diretamente jogar esse H4, bonito lance do Carlsen. Torre E3 foi jogado G5, meus amigos. O Carlsen não está se importando com a segurança do próprio rei. Vai indo para o ataque, cavalo atacado, cavalo toma, dama toma. E aqui torre em D1 faz a proteção do peão que estava atacado várias vezes. E o Carlsen segue com esse lance que exclama tudo. Um lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Esse lance H3 ameaçando o mate. Agora, toda vez que um peão chega em H3, eu falo que esse peão virou um caroço de abacate, né? Ele é um cara que incomoda, ele fica aqui incomodando. A ameaça do mate agora vai ser constante, vai ser um tema presente nesse final. Um final equilibrado, diga-se de passagem. O material tá igual, todo mundo tem o mesmo número de peças, de peões e até mesmo, incrivelmente, o número de reis é igual nessa partida. E, no entanto, a gente vê como esse lance traz. Agora as brancas vão ter que ficar se defendendo. F3 foi jogado protegendo o mate e o Carlsen rasga um E5, faz a alavanca, torre solta, em defesa, o peão tá cravado, a partida segue com dama por B6 capturando o peão, peão por D4, as torres se encaram. Torre por E8 foi jogado e agora vai cair esse peão? Se torre por E8, dama por D4, além de tudo vai trocar as damas, vai para um final muito equilibrado. O Magnus Carlsen não quer fazer isso, mas então o que ele deve jogar? Se não é torre E8, qual é o outro lance? Exatamente, meu amigo. Dama por F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. A torre está protegendo o peão, não dá para a dama tomar, fazendo cheque. Não dá tempo de alguém querer capturar essa torre porque está tendo checkmate. Por isso a partida segue com torre D2. E além de tudo, essa torre está atacada. Torre D2 é forçado. E o Magnus Carlsen agora sim recupera. Sim, cai o peão central com cheque, mas não com troca de damas. E o Carlsen continua ameaçando checkmate. E a torre tem que ficar defendendo também aqui o outro tipo de checkmate. Mas no momento o rei do Carlsen está ameaçado, o F6 foi jogado. E aqui temos o lance dama em F2, segurando a posição, controla a casa de E1, dá reforço para a casa de G2. Carlsen não vai trocar essa dama nunca. Poderia jogar dama C3 com ameaça aqui muito forte de trazer todas as peças para a fileira do fundo. Seria o lance mais forte da posição. No entanto, nada é simples, porque torre D1 poderia ser jogado também. Aí tem um torre E5. Não vamos entrar nesse mérito, é uma linha de computador. O Magnus Carlsen segue com dama G4, mantendo a pressão na posição, evitando trocas. Aqui torre D6 poderia colocar um contra-jogo. No entanto, rei F1 foi jogado. O chefe Zohid tá com pouco tempo no relógio, tá com tanto medo da mate na fileira do fundo que ele traz o rei para cá. Dama em E4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, ameaçando uma sequenciazinha aqui que pode ganhar a dama. Por exemplo, aqui qualquer lance, aqui a ameaça da posição é dama em H1, o rei não tem para onde ir, e a hora que cobrir de dama você pode ganhar a dama. Jogando torre 1 com cheque, deslocando a defesa da dama, apesar de que o computador fala que tem dama F3, fica quieto, aqui simplesmente você vai para essa posição vencedora. Por isso, aqui a partida seguiu com o rei G1, impedindo a entrada da dama em H1, e o Magnus Carlsen segue com o bonito lance, meus amigos. O que a gente jogaria nessa posição? Ah, não sei, eu jogaria cheque aqui, ia trocar as damas e tentar colocar a torre em H1, né? Muita gente poderia pensar isso. E jogar esse final aqui, talvez eu tenha alguma vantagem por ter esse peão em H3. Não é bem assim, não se deve trocar as damas nessa posição. Talvez, de fato, aqui essa sequência faz sentido, mas rei F3, a torre está defendendo o peão, não é muito simples de ganhar esse final. O computador fica na dúvida se dá ou não, ou seja,
Você tinha uma posição tão boa, né? De repente essa posição ficou duvidosa se dá para ganhar. Então o que jogar aqui? O Carlsen vai para o melhor lance da posição, meus amigos. É ou não é alienígena esse Noruga safado? Rei G6 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Torre D1 segura a fileira do fundo e o Carlsen segue trazendo mais peões. Torre D6 com cheque. O Carlsen traz o rei para casa de H5. Temos a torre voltando para D1 e o Magnus Carlsen faz o lance C5. Qual é o ponto todo? A dama não pode se mover. Ela não pode tomar o peão porque ela está guardando a casa de G2. Ela está defendendo o checkmate. Por isso a partida seguiu com o lance torre F1. E o sonho aqui do chefe Zohid é poder dar cheque, trocar aqui as damas e tentar ver se segura esse final. Como evitar a troca de damas? Magnus Carlsen, meus amigos. Sim, sim. O Ivanchuk estava pertinho dele. Aliás, toca o telefone, é o Ivanchuk, ele fala: como é que tá o rei? Tenta dar mate de rei. Magnus Carlsen segue com o lance rei G4, meus amigos. Rei G4, com duas peças pesadas aqui na cara. No entanto, esse lance evita e controla a casa de F3. E vejam que essa dama não tem como tirar proveito do rei exposto do Carlsen. A partida segue com torre D1. E agora o Magnus Carlsen segue com o lance dama em E3, cravando aqui a dama, propondo trocas. A posição do rei é tão ativa, é tão boa, uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei, um rei esmagado e peças ativas contra peças passivas que o Carlsen propõe a troca de damas. Genial. Rei F1 foi jogado e aqui então o Magnus Carlsen segue com o lance dama C3, meus amigos. Continua não existindo nenhum tipo de ataque para cima do rei do Carlsen. A casa de E1 tem que ficar vigiada o tempo todo. A partida segue com o lance rei G1 e agora o Magnus Carlsen segue com torre E3. Cara, as peças do Carlsen estão chegando. Torre F1 foi jogado, mais uma vez ameaçando aqui uma reação. Magnus Carlsen segue com dama em E5 e esse lance protege o peão, vai jogar isso aqui, vai dar mate. A partida segue com rei H1, dito e feito, dama em E4 com cheque, rei G1, torre E2 e agora já não tem o que fazer, porque a dama já não tem mais nenhuma casa. A única casa que sobrou seria a dama por C5 e aqui o mate chega com velocidade. Por isso a partida seguiu com o lance A5, meus amigos. Acredite se quiser, o chefe Zohid, no momento de negação, né, com a dama ali, ele joga o lance A5. É um lance triste, né? Certamente é um lance triste, o lance A5. O Magnus Carlsen faz o que ele tem que fazer, tira a dama do jogo, segue com dama G2 com cheque, toma o peão de H2 e agora tem um peão passado, tem um rei cortado, uma torre que nada faz, um rei ativo, peças caindo, tá caindo peão, os peões estão avançando. O que você quiser vai acontecer aqui e por isso nessa posição, o chefe Zohid, meus amigos, finalmente caindo em si aqui, ele não vai pro lance A6 e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Vamos lá, uma possível continuação A6, o lance da negação. Você vai tomar aqui simplesmente, vai tentar fugir com o rei, cai mais um peão, os peões vão caindo igual fruta madura. Aqui H2 e já não há mais o que fazer, vai jogar qualquer outra coisa aqui. E você escolhe o que você quiser jogar. Você pode jogar dama G1, por exemplo, aqui também, ó, pronto, para liquidar aqui a partida, né? Muito bem, vamos dar uma olhada na precisão aqui desse Noruga. Vamos ver, foi alta, hein? 93,5% de precisão, 83% para o chefe Zohid. 3.450 de performance de rating fez o Magnus Carlsen contra 2.850. Aonde vai parar esse cara? Aonde vai parar? Por que que Magnus Carlsen é tão à frente dos outros jogadores do mundo todo? O que esse cara sabe que quase ninguém mais sabe? Não, que ninguém mais sabe. O Nakamura tá ali tentando desvendar tal, mas ainda tá longe do Magnus Carlsen. O cara que talvez, os caras que talvez mais chegaram perto do Carlsen, mesmo assim, a consistência não é a mesma. Hikaru Nakamura, Caruana e talvez Jing Liren, né? Podemos falar, esses três são os caras que mais podiam, que encostaram ali um pouquinho em uma época ou outra, mas mesmo assim o Carlsen sempre manteve uma distância segura desses caras, né? Um nível muito, muito, muito gigantesco. Não antes visto na história do xadrez. Tá bom, meus amigos? Sempre bom uma partidinha do Carlsen. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!